Manitos! Começando mais um vídeo neste canal lindo e maravilhoso. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a veterinária e vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram. Então, bora começar! E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa sua curtida e deixa seu comentário com uma ideia de vídeo. Ah, e vai conhecer também as nossas outras redes vizinhas. Então eu imprimi aqui as perguntinhas que vocês mandaram. Não sei se vou conseguir responder todas, porque tem bastante. Mas caso vocês gostem desse tipo de vídeo, eu posso estar respondendo na parte 2. Então bora de primeira perguntinha. Manita, quero fazer veterinária, mas tenho medo de não ser boa na área. Uma coisa importante é você saber que tudo que a gente for começar na vida, tudo que é novo, vai trazer medo. Você estando na faculdade, você vai ter medo, sempre vai ter aquele pensamento te corroendo, mas você precisa sempre pensar positivo e fazer você conquistar ser uma boa profissional. Isso é uma coisa normal, é a natureza de todo mundo. Eu também passo por isso, desde o início da faculdade, com medo de não dar conta, medo de não ser uma boa profissional, mas a gente precisa, consequentemente, se dedicar para isso não acontecer. Então, estudar, não deixar o curso levar por si. Então, se dedicar sempre para você tirar esse seu pensamento e pensar sempre positivo. Bora para a segunda pergunta. Como você lidou com os seus pais referente à área que você escolheu? Essa é uma pergunta muito boa, talvez você esteja passando por isso, dos pais não estarem de acordo com a sua escolha. Isso aconteceu comigo, o fato de meus pais não serem totalmente a favor da veterinária, né? Porque infelizmente muita gente fala mal sobre a profissão, então quando eles comentavam com alguém que eu queria fazer veterinária, essa pessoa influenciava eles a tentar mudar o meu posicionamento, que eu queria realmente para minha vida. A minha mãe, ela era mais tranquila em relação a isso, porque ela sempre achou a veterinária uma profissão linda, mas em relação ao meu pai, familiares, eles tinham meio que um medo. Mas eles nunca me impediram e falaram, ah, você não vai fazer. Eles me ajudaram, me incentivaram e hoje eles veem que eu fiz a escolha certa. Eles acham que a veterinária é uma profissão muito boa, então eu acredito que isso vai do futuro, sabe? A pessoa vai percebendo que a veterinária não é como as pessoas realmente falam. E é importante a gente saber posicionar, porque é o nosso futuro, é a nossa profissão. Então, não adianta você escolher outra profissão para agradar pai, mãe, tia, avó. Não, você tem que escolher aquilo que vai agradar você para acordar todo dia cedo. A terceira pergunta é: qual foi a matéria mais complexa de passar? Aquela que dá medo de não passar. Na minha opinião, a matéria que foi mais difícil, assim, pra mim, no meu ponto de vista, foi bioquímica. Mas eu considero ela como a principal porque foi a que eu peguei DP, ou seja, eu tive que refazer. Mas depois eu fui entendendo a matéria, vi que é complexa, mas não é impossível. Então, foi falta mesmo de aprender a estudar para mim ter pegado a DP. Eu não sabia como estudar a matéria por ela ser complexa e eu me desesperava porque eu não entendia nada do ciclo de Krebs e etc. Então, eu acabei pegando a DP, mas meio que eu aprendi a estudar. Acho que nenhuma matéria é difícil, não. Nenhuma matéria é impossível de você aprender, mas tem umas que a gente tem certa dificuldade. Quero ser veterinária futuramente, mas tenho dúvidas sobre os cálculos. É muito difícil? Matemática, cálculo é o que mais coloca medo nas pessoas na veterinária. E, gente, cálculo é a base de você entender e você praticar. Então, quando você estiver fazendo estágio, você vai praticar, uma hora você vai aprender e você não vai precisar nem ficar colocando consulta, videozinho de como aprender. Então, na minha opinião, cálculo é mais que você vai aprendendo, praticando, não é uma coisa impossível, porque é uma coisa de rotina. Então, todo dia você vai trabalhar com aquilo, todo dia você vai estar calculando dose de medicamento, tudo. Então, de certa forma, você aprende e logo você não tem nem dificuldade. Como funciona a residência na veterinária? É verdade que quando você faz, eles pagam? Pra quem não sabe, residência é como se fosse é um aprimoramento para você se desenvolver mais na profissão, ou seja, você sai da faculdade, você pode prestar residência, costuma ter provas, tudo, mas são muito legais esses programas e eles pagam bolsas para você estar lá trabalhando e aprendendo.
Então, sim, eles pagam e você vai estudando. Eu acho muito legal que você vai aprendendo sobre a profissão, tudo, e ao mesmo tempo você está recebendo. Você acha importante, desde o início da faculdade, já conciliar um estágio? Vocês têm que entender que a veterinária, o estágio é a base de tudo. Você precisa fazer estágio, porque é muito diferente o que você aprende na teoria e na prática. É até legal quando você está na faculdade, você estuda a teoria e acontece um relato oficial no estágio. Então, eu sempre falo, não só aqui, mas também na rede vizinha, que se você tem oportunidade, se você tem tempo, se você não trabalha, o quanto mais de estágio você fazer, melhor para o seu currículo e para o seu desenvolvimento. Mas assim, não é só estágio em um lugar. Vai fazer estágio em vários lugares, diversas áreas, às vezes até áreas que você não gosta muito, porque você pode começar a gostar e descobrir que é a área que você quer seguir no futuro. Então, faça estágio porque agrega muito. Mas se você não conseguir, se você não ter tempo, não desespera também. Sempre esteja estudando tudo por livros, artigos, que também vai te ajudar muito. Mas se você puder oportunidade, tiver oportunidade, faça estágio. É possível trabalhar com pequenos e grandes portes, tudo junto, ou tem que escolher uma única espécie? Com certeza você pode, a partir do CRMV que você tem, quando você tiver seu documentinho, você pode fazer o que você quiser de áreas, então você pode fazer os dois juntos. Por exemplo, eu gosto muito da área de equinos, odonto de equinos, e também de pequenos, então eu poderia conciliar indo segunda, quarta e sexta para equinos, sexta e quinta para pequenos, então depende muito da sua força de vontade se você gosta, mas pode sim. Qual foi a matéria que você mais teve dificuldade na faculdade? Vocês já sabem, né, gente? O meu caos foi bioquímica, para sempre bioquímica. Como fazia para estudar histologia? Que matéria difícil. Histologia sempre foi difícil, mas até que eu gostava, porque eu achava bem legal que eu via nas lâminas, mas sempre foi um desafio estudar sozinha em casa, sem a professora mostrando. Antigamente eu estudava por sites, tem sites na internet que tem bastante lâminas, e falando o que é cada coisinha, é bom você dar uma procuradinha. E eu imprimia as imagens e ficava tentando acertar o que eu estava olhando. E eu tinha uma mania de, na minha época de aulas, eu tirava foto do que eu via na lâmina, ou seja, da lâmina com o celular, e eu colocava uma setinha com o nome de cada coisa. E isso servia para me revisar e estudar depois para as provas. É bem legal também. E para fechar o vídeo, a última pergunta, que é: pretende se especializar em alguma área depois de formada? E sim, gente, eu pretendo fazer uma pós. Eu acho muito importante a gente não parar de estudar pós-faculdade, porque eu acho que a faculdade é só o começo dos estudos, é só a base, porque a gente não consegue aprender tudo. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas, porque eu não sei se eu quero estudar, fazer a pós de clínica mesmo, de pequenos, ou se eu quero estudar uma área específica, por exemplo, dermato, endócrino, para atuar somente naqueles assuntos relacionados, por exemplo, a dermato. Então, isso é uma dúvida que tá na minha cabeça, e esse final de faculdade tá fazendo eu ficar maluca. Mas tá tudo certo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha realmente gostado, que foi útil pra você. Comenta aqui embaixo o que você achou e se você tem sugestões de novos vídeos. E não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.